Olá, hoje a gente vai mergulhar na letra C do XABCDE do trauma, circulação e choque. Tem até aquela frase forte, né? A perfusão fala, escute antes que silencie. Exato. Um ponto super crítico. Vamos então revisar como identificar rápido o choque no trauma, as causas principais e as estratégias mais novas de reposição volêmica, né? Incluindo a tal da hipotensão permissiva. Tudo com base no ATLS 2025. Perfeito. O choque, em essência, é quando o corpo não consegue mais entregar oxigênio direito para os tecidos. Se não agir rápido, os órgãos começam a falhar em cascata. E aqueles sinais clássicos, tipo coração acelerado, respiração rápida, pele fria, meio úmida, a pessoa meio aérea. Tudo isso antes mesmo da pressão cair, né? Mas é complicado ver isso no meio do caos do trauma, não é? É um desafio e tanto. Nenhum sinal sozinho diz tudo, sabe? Taquicardia pode ser só dor, medo. Uhum. Por isso que a gente junta as peças. Os sinais, como foi o trauma, e, principalmente, desconfiar bastante. O tempo de enchimento capilar, aquele que a gente aperta a unha, sabe? Se demorar mais de 2 segundos para voltar à cor, é outro sinal importante. Entendi. Mas o ponto crucial é não esperar a pressão cair. Hipotensão é um sinal tardio mesmo, quase um pedido de socorro final do corpo. Tem que agir bem antes disso. Certo. E quando a gente pensa em agir no trauma, qual é o vilão número 1 do choque? A causa mais comum? Sem dúvida nenhuma, é a hemorragia. Perder sangue é o que mais mata e o mais comum. É o foco inicial, então. Total. Por isso aquela busca pelas 5 fontes de sangramento é o primeiro passo, né? O chão, para ver se tem sangue óbvio, aí tórax, abdômen, pelve e os ossos longos, tipo o fêmur. A regra é clara. Primeiro, acha e controla o sangramento. Ou pelo menos descarta. Faz sentido. Mas mesmo a hemorragia sendo a mais comum, tem outras coisas que podem enganar ou complicar, né? Sim, com certeza. Tem o choque obstrutivo. Por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, que o ar pressiona o coração, ou um tamponamento cardíaco, que é sangue em volta do coração. Esses precisam de tratamento específico e rápido. Ok. E tem também o choque neurogênico, lá da lesão na medula, que faz os vasos dilatarem. Às vezes até o coração fica mais lento, o que confunde tudo. E, bem mais raro, o choque cardiogênico, por lesão direta no coração mesmo. Mas, a prioridade número 1 é sempre pensar, tá sangrando. Tá claro. E aí, suspeitando de choque por hemorragia, a gente entra na parte de repor o volume. Parece que mudou bastante isso, né? Aquela ideia antiga de dar litros e litros de soro. Mudou radicalmente. A gente viu que dar muito soro, muito cristalóide, piorava a situação. Entrava naquela tríade letal, sabe? Acidose, o corpo fica frio, hipotermia, e o sangue não coagula direito, coagulopatia. Hum. O soro não carrega oxigênio, ele dilui o sangue que a pessoa ainda tem, dilui os fatores de coagulação e ainda pode esfriar o paciente se não for aquecido. Complica mais do que ajuda muitas vezes. Então, qual a conduta hoje? O que o ATLS recomenda? A prioridade total é sangue, hemoderivados. Se não tiver sangue ali na mão imediatamente, aí sim pode dar um pouco de cristalóide aquecido, uns 500 ml, talvez 1 litro no máximo. Mas é só uma ponte, entende? Uma ponte para o sangue chegar. Exato. O objetivo é começar a transfundir concentrado de hemácias, o ideal é o negativo ou o tipo específico da pessoa, o mais rápido possível. E se a gente acha que o sangramento é muito grande, aí já ativa o protocolo de transfusão maciça, o MTP. Ah, e esse protocolo tem aquela proporção famosa, né? Isso, 1 para 1 para 1. Uma bolsa de hemácia para uma de plasma fresco congelado para uma de plaquetas. Certo. Essa proporção balanceada tenta imitar o sangue total. Repõe não só o volume que encarrega oxigênio, mas também os fatores para coagular e as plaquetas. Ajuda a tratar a coagulopatia desde o começo. É muito mais eficaz. Essa mudança toda se liga com outro conceito que gera discussão. A hipotensão permissiva. Parece estranho, né? Deixar a pressão mais baixa de propósito. Qual a lógica? Parece contraintuitivo mesmo. Mas a lógica é que, antes de conseguir parar o sangramento lá na cirurgia, se a gente força a pressão a subir muito, pode acabar arrancando os coágulos que estavam começando a se formar nos vasos machucados. Ah, entendi. Aumenta o sangramento. Exatamente. Então, a gente tolera uma pressão sistólica um pouco mais baixa, ali entre 80 e 90 mmHg, para diminuir esse risco.
mas isso só vale até o cirurgião controlar a hemorragia lá dentro. Mas não é para todo mundo, imagino. Quando não se deve fazer isso? Não mesmo. É totalmente contraindicado se tem suspeita de traumatismo crânioencefálico, o TCE. O cérebro machucado precisa de pressão para receber sangue, senão piora a lesão. Ok, TCE não pode. Também não se aplica no choque neurogênico. A hipotensão permissiva é mais para trauma penetrante, tipo tiro, facada, sem TCE junto e é sempre temporário. Não é abandonar o paciente hipotenso, é evitar ser agressivo demais com fluido e pressão antes de resolver a causa principal. Entendi. É um equilíbrio delicado. E como a gente monitora? Como sabemos se a ressuscitação está no caminho certo? A gente olha a resposta do paciente como um todo. O nível de consciência melhorando é um sinal ótimo. O coração e a respiração acalmando, voltando para o normal. O volume de xixi aumentando aquele alvo de 0,5 ml por quilo por hora é um clássico. A pele ficando mais quentinha, o enchimento capilar voltando ao normal. Sinais clínicos, então. Sim. E também os exames. O lactato no sangue caindo, o déficit de base melhorando, tudo isso mostra que as células estão voltando a receber oxigênio. Então, o mais importante não é um número isolado, mas para onde as coisas estão indo, a tendência. Perfeito. É ver a melhora progressiva em vários desses parâmetros. Isso que confirma que a gente está no caminho certo, que o choque está revertendo. Para a gente fechar, então, o manejo do C, do choque no trauma, é uma luta contra o tempo. Precisa identificar rápido, controlar o sangramento quanto antes e ressuscitar com inteligência, né? Foco em sangue, na proporção certa, evitando afogar o paciente em soro. Exatamente isso. É um equilíbrio fino entre dar perfusão para os tecidos e não piorar o sangramento antes da hora H, que é o controle definitivo. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Pensando nessa transfusão precoce, na hipotensão permissiva. Como a gente acha o ponto exato, o ponto ideal entre garantir oxigênio para o cérebro, para o coração e o risco de fazer o paciente sangrar mais antes do cirurgião conseguir estancar? Onde será que está essa linha tênue?